Fala cambada de otakus deprimidos, procurado pela Serasa, tudo bom? Eu tô bom. E hoje irei trazer um anime da boa, se é que você me entende. Todo mundo tá ligado do canal, pelos vídeos duvidosos. E hoje é só mais um. Kaminaki Sekai, um anime sem pé nem cabeça, apenas balões flutuantes duvidosos e ateus. Arregaça o like aí para chegar uma waifuzinha embalada no plástico bolha. Mas antes, deixa eu te passar uma dica. Para você que tem vontade de pôr aquela sua ideia incrível no papel, fica até o final porque eu não quero ver você sendo zoado por fazer esse estilo de desenho aqui. Eu vou te ensinar a desenhar profissionalmente e impressionar aquela sua 10/10 da sua escola, com seu incrível desenho do Goku, Naruto e essa incrível pai. Não é apenas uma oportunidade de aprender a desenhar, porque com seus desenhos você pode fazer grana, meu parceiro. E agora o bagulho ficou louco. Clica no primeiro link dos comentários fixados e aprenda a desenhar como ninja. No meio de uma seita religiosa, chegou a vez do nosso protagonista entrar no ritual de Musubi, e seu pai é o fundador dessa seita duvidosa. O prota terá que ficar submerso durante 3 dias e vencer a morte, sendo um assassinato disfarçado de ritual, mas Mitama irá protegê-lo. Mas parece que não funcionou muito, pois sua vida está passando por seus olhos, reencarnando em outro mundo, acordando com uma garota mexendo na sua alavanca. Para começar, a Ellie vai deixar ele comer de graça quando quiser no seu restaurante. Naquele mundo não tem guilda, só trabalhos braçais, e quando o prota ia começar a trabalhar, um loirinho aparece falando que se ele tocar em qualquer mulher, vai matá-lo. Mas Klein e Roy são bem de boas na verdade. Klein dá uma adaga a ele, já que tem uma missão para dar, sendo apenas cortar uvas. E como não sabia o que fazer com tanta uva, o prota fez vinho para todos, estando um mês apenas trabalhando, mas fez amigos estranhos e está feliz. Mas queria um mundo com espadas e magia. Esse pedido foi atendido, aparecendo seu primeiro monstro. E um CGI estragando o anime, onde só podem correr, pois não são páreos para isso. Também naquele mundo não existe magia, então só continuou sua vida ali, sendo bem melhor do que a vida passada, podendo até agradecer a Deus, algo que a Ellie não sabe o que é. Pela manhã, ele saiu para dar uma volta, encontrando um bicho, se perguntando como eles enterram os mortos neste mundo. Atrás dele aparece Roy e a Ellie, com Roy falando que ouviu o boato de um livro proibido, um livro quente. Pela primeira vez o Proto foi até a capital, e tudo que foi ensinado a eles foi pelo Imperador. Também deve evitar de falar com o povo da cidade, por serem mal vistos. Chegaram para comprar aquela revista, algo muito normal para o Prota, mas para eles isso é muito avançado, e ao saírem da loja, o Prota viu uma multidão, onde as pessoas se matam na frente de todo. O sistema de fim de vida, quando o país ordena você tirar sua própria vida, mas isso não se aplica a eles, pois vivem num campo de isolamento. Pela noite, a Ellie foi colocar o que viu no livro em prática, sendo esse o motivo que foi enviado para o campo de isolamento. Quem vai para lá fica com a marca, para quem tem medo do fim da vida, mas o Prota vê todos eles como normais, pois veio de um lugar muito ruim também, então dá seu talismã a ela. Pela manhã não tem ninguém no bar, e encontra Roy, todo ferrado, pois essa aldeia são divergentes e tiram a vida deles à força. Para Ellie e Sil, esse dia é hoje. Klein apareceu para levá-los até a capital, mas para Sil era tarde demais, e por pouco conseguiu salvar a Ellie, sendo criminosos apenas por temerem a morte, assim sendo tarde demais para o Prota e para a Ellie. No desespero, o Prota faz a reza para o deus daquela seita, fazendo ela realmente surgir por lá, acabando com todos aqueles vermes e salvando a vida deles, sendo Mitama sua deusa, tendo o poder de fazer os mortos voltar à vida, e os moradores de lá foram embora como se nada tivesse acontecido, e como todos voltaram vivos, foram comemorar. O problema é que o Prota irritou toda a capital. Lá em cima estão tentando vestir a Mitama, com a Ellie preocupada da relação dela com o Prota. Ela fala que é como um deus para ele, estando destinadas a ficarem juntos para sempre, que faz a Ellie achar que são casados, mas como percebeu que ela gosta dele, fica bem feliz, já que existe mais pessoas que gostam dele. O Prota descobriu que esse fim da vida foi decidido há centenas de anos pelo Imperador, e do nada Mitama aparece, deixando Roy completamente apaixonado, sendo rejeitado completamente, despertando algo nele, algo repugnante. Mitama fala que pode fazer qualquer coisa com o seu poder, mas nesse momento está muito fraca, pois não tem nenhum seguidor, sendo esse o poder que vem dos deuses, mudando até o jeito do Prota tratá-la. Para piorar, a capital estava investigando o incidente, e todos acreditam que o Prota irá resolver tudo, deixando ele desesperado. Mitama acha que o certo seria fugir, mas ele não vai fugir novamente. Mitama sabe que ele sempre existiu, mas na realidade ele só deixa as coisas acontecerem, e dessa vez não vai deixar isso acontecer, e irá tornar Mitama uma deusa novamente, criando religião nesse mundo. Depois que algo despertou em Roy, sem pensar se tornando um fiel dela, que faz ela perceber que o Prota ainda nem é seu fiel. Afora irão espalhar a palavra da Mitama, querendo uns 10.000 fiéis antes que o exército ataque. Mitama tenta usar sua sabedoria de 10 bilhões de anos, mas parece que nem esse tempo ajudou a curar sua burrice, falando tudo sobre o Prota, então a partir de agora ele irá lidar com isso sozinho. Agora estão tentando provar que Mitama é uma divindade, usando
apenas seu conhecimento de charlatão, mas tá fazendo a Ellie acreditar que ele percebeu seus sentimentos. Mas Mitama estraga tudo, falando que o Prota prefere os pequenos, querendo até arrancar eles fora. Então tentam muitas outras coisas, mas nada funcionou. A Ellie chegou com um presentinho de CGI passando mal, mas ninguém tem o conhecimento para tratá-la, então Prota foi atrás de ervas com Mitama, mas ainda assim não funcionou. Então usando seu poder, Mitama o curou, mas isso desgastou muito ela, pelo menos ganhou mais 2 fiéis, que deram muito poder para Mitama, que faz o Prota perceber que quando os fiéis percebem o poder de Mitama, o poder dela vem maior. Então a Ellie pede para ela reviver aqueles caras do Império, mas fez aquele cavaleiro voltar igual uma mulher. O terceiro episódio começa com uma mulher robótica acabando com aquele CGI, que faz tudo que o Imperador quiser. E aquela cavaleira que foi revivida tentou voltar para a capital, algo que obviamente não funcionou, pois agora é mulher, ficando desesperada sem saber o que fazer se o Império abandoná-la. Então Roy apareceu por lá para zoar ela, ou ele, sei lá. Mas o Prota só tacou ele na árvore, pois sabe que agora ela foi descartada. Também não pode puxar sua espada sem uma ordem de seu senhor, mas agora foi abandonada pelo Império, então Prota chama ela para ir com ele, e vai criar um lugar onde ela possa pertencer, algo que realmente funcionou. Agora que Mitama está mais forte, deu uma arma para acabarem com os monstros de CGI, mas é uma espada muito meia boca, também sendo enganada pela lenda, mas agora possui alguém para cuidar dos monstros de CGI, sendo a cavaleira sagrada da região, também o peão do Prota. E caso se juntem à sua religião, ela profetizará a plantação das bestas de CGI, comparando a Mitama com um projetinho de CGI. Também monopolizou tudo em volta à sua religião, estando cada vez com mais fiéis, mas não sabe de quantos vão precisar para lutar de frente contra o Império. Logo depois Beer aparece, mas com uma roupa de maid. O Prota aproveita para perguntar o tanto de soldados que o Império tem, mas o real problema não é esse, sim os Arcontes, uma unidade de elite sob o controle direto do Imperador, cada um com o poder para destruir uma montanha. Então foi ver se a Mitama também é capaz de fazer. Ela consegue, só precisa de uns meros 10.000 fiéis. O Prota estava de olho na espada da Beer, mas não há nenhum truque, sendo espadas com poderes especiais entregadas pelo próprio Imperador. Mas ninguém além do Imperador entende a natureza desse poder. Agora terão uma reunião do comitê da religião, e juntou as pessoas que parecem ser mais espertas, mas não podem realocar a vila, senão serão esmagados na hora. Também só possuem 2.000 moradores, mas podem ir em outros campos de isolamento, mas com o cheiro de bebida a reunião terminou em festa. Aquela Arconte quer logo acabar com o campo de isolamento, mas primeiro devem acabar com as bestas de CGI, que faz ela achar que Loki está ganhando tempo para ela. O Prota está meio deprimido com tudo que está acontecendo. Seal sabe que isso é grave, mas está feliz por tudo que ele já fez, fazendo o Prota se lembrar dos ensinamentos do seu pai. O Prota teve uma ideia, mas acabar com a cultura desse mundo, levando essa vila 500 anos no futuro. A ideia genial do Prota foi ampliar seus incentivos para conseguir mais seguidores. Para fazer isso, irão levar essa vila adiante no tempo, usando o poder da Mitama. E usando esse poder já aumentou o número de seguidores, quase ceifando a vida da Mitama. Mas como estão com quase 1.000 seguidores, ela e seus poderes estão fortalecidos. Agora arrumaram a água para toda a cidade, e não precisam ir no poço pegar. E deixaram esse dia para se divertirem na água, que fez quase Mitama morrer, onde só agora descobre que ela é uma deusa da terra. E como os fiéis aumentaram de novo, se recuperou, agora vão promover a exclusividade, e como possuem luz, podem beber até mais tarde, com o uniforme da noite sendo bem quentes. Mas Roy acabou sendo muito abusado. O Prota está mostrando a vista de cima para Beer e Glenn, algo impressionante que talvez nem o Imperador conheça, e sabe muito sobre a capital, pois trabalhava para o Palácio Imperial. Também não tem marca, por ser banido para o isolamento, e vive naquela vila por vontade própria. Um ser humano bem diferente para Mitama, que fez Glenn ficar mais interessado por esse deus que ele tanto fala. Então Prota explica o que são os deuses, que são capazes de fazerem eventos inexplicáveis. Isso faria o Imperador um deus, pois pode controlar fenômenos naturais, desastres, doenças, entre outros. Tudo explicado pela Assembleia. Enquanto a Assembleia existir, não há nada que não possam compreender. Passaram dos 2.000 fiéis. Nesse dia, Beer foi pega pelaquela Arconte, com ela bem curiosa sobre aquelas criações, achando que tem alguém na Assembleia envolvida nisso, sem acreditar que fizeram isso por conta própria, pois só os Arcontes e os Imperadores deviam ser capazes disso, podendo ser obra de Arconte traidor. Então agora ela deve destruir todo aquele campo, e antes que ela, Arconte, arrancasse o braço da Beer, nossa deusa apareceu, pois seus fiéis são sua família, foi o que o Prota disse. Então Mitama irá bater de frente com ela, pois são as regras, mostrando que realmente é poderosa, mas ainda assim não foi capaz de acabar com ela, pois aquela Arconte está usando o poder saído de uma lenda, e mesmo sem poderem fazer nada, seus amigos irão atrás deles, para piorar. O poder da Mitama acabou, mas com a esperança dele, uma parte dele voltou, invocando todos os deuses, pois como Deus primordial pode usá-los à vontade. E na parte mais importante eles foram embora, mas deixaram aquela Arconte só o caco, e Mitama bem deprê por não ter sido capaz de ajudar. Também os amigos deles chegaram, que deixa aquela Arconte bem brava por não entendê-los, por isso irá destruir tudo, assim completando sua missão. Mas com um estalar de dedos, Loki fez tudo
tudo voltar ao normal, sendo esse o Glenn, falando que seu nome verdadeiro é Loki, um dos arcontes principais, sendo essa a hora de assassinarem o imperador do país, pois sabe que o Prota também planeja ir contra o Império. Resumindo, Loki traiu o imperador e a Assembleia, sendo sua habilidade ilusão, e já capturou aquela arconte. Agora vão até o Palácio Imperial, indo diretamente até a sala de audiência do imperador, que já sabe de tudo o que aconteceu, e os planos do Prota, falando que é tolo reviver conceitos como Deus e religião. Então, enquanto ele falava, Mitama só destrói uma parte do castelo, pois era isso que estavam deixando eles estranhos, pois estão falando com o morto o tempo todo, assim fazendo todo o palácio se fechar, e estavam vendo uma imagem falsa criada pelas instalações dessa sala. E não há imperador nesse país, pois morreu há muito tempo, e o reino está sendo controlado por uma sala que ele montou, e tem vigiado ela por muitos anos, mas não sabe como ela funciona. Ainda assim, ela controla tudo no país, sendo isso a Assembleia. Isso explica tudo o que está acontecendo, mas não sabe como essas máquinas são mais avançadas do que tudo no seu mundo anterior. Mitama fala que esse mundo já foi destruído há milhares de anos, e algumas pessoas inteligentes entre os sobreviventes construíram uma terra que nunca chegaria a esse destino de novo. Com isso, acabaram com as crenças nos deuses, deixando o Prota sem saber o que é esse mundo. Mitama fala que ali é a Terra, e a partir de onde ele estava, olhou bem pro futuro e trouxe ele para essa época. Então ele não está em outro mundo, e sim no mundo que ele desejou. Um mundo sem deuses ou religião. Um trabalho bem difícil de encontrar uma época com esse tipo de situação, achando que fez um bom trabalho. Mas o Prota só percebeu que os deuses não prestam, pois ainda é só um brinquedo nas mãos deles. Agora Loki quer destruir tudo ali, para acabar com esse controle, mas o Prota apenas parte pra cima dele, o mobilizando. Já que no Palácio Real o poder dos arcontes não funciona, também percebeu que aquela ilusão não foi o poder dele, sem entender por que ele quer destruir o país. Ele apenas cansou de um mundo onde tudo é organizado, e sem falhas, pois apenas aceitam a morte. Então em algum momento se deparou com o material da civilização antiga, ficando impressionado com os deuses, e gostava dos campos de isolamento por não serem controlados. Assim um homem estranho apareceu e não sabia de nada sobre esse mundo, mas sabia sobre o mundo antes disso. E um deus também apareceu, percebendo que todos por lá são livres. Também é o cara mais confiável para o Prota, mas Mitama sempre soube sobre ele, tendo poder superior a de um arconte. Ele fez um experimento em outro campo de isolamento, usando uma ilusão para ganhar seguidores, e conseguiu usar o poder sem precisar desses dispositivos, pois foram criados para serem como deuses, e queria destruir o Império para se tornarem deuses de verdade, e farão deste mundo o que ele deveria ser. Outra coisa, todos os outros arcontes aceitaram essa ideia, só não contaram para ela, e acha de boa essa ideia de destruir tudo, e fala para Mitama começar. Com isso, o arconte irão lutar entre si, assim a vila também será envolvida, só tendo uma maneira de protegê-los, destruindo a cabeça do Império. E seu plano de fazer Mitama virar uma divindade ainda não mudou, pois não possuem chance contra um deus real. A aldeia está muito feliz que agora não serão mais atacados, mas a situação continua péssima. Também aqueles dois arcontes estão por lá, já que será a última vez que vão passar um tempo com eles, e pela primeira vez o tarado do Roy consegue fazer o que sempre quis, já que Loki deu essa oportunidade para ele, sendo apenas uma ilusão, pois ele estava pegando nas tetas de uma maromba. Mas ele sabe que enquanto o Prota estiver por lá, tudo estará bem, e Mitama irá acabar com todos esses falsos deuses. Então agora Loki irá, como Atar não pode fazer mais nada, fala que pode fazer o que quiser, mas antes dele ir, o Prota fala que não se importa com o que esteja planejando, só irá proteger a aldeia, e ele fará o que for preciso para ser um deus. Então a Ellie tenta animar Atar, que agora está sem objetivo. Do lado de fora, Beer não aceita que Loki esteja indo embora, pois sabe que ele pretende trazer danos a vilas, e em um combate simples estaria em desvantagem. Então ao estalar de dedos faz Beer voltar a ser homem, ficando animadão, mas isso era só uma ilusão, pois diferente do Atar, ainda pode usar seus poderes, e como ele planeja a capital, Beer irá junto, pois é seu trabalho, é proteger as pessoas. Seal quer fechar o restaurante, mas o Prota deve cuidar da sua deusa e da Atar, por ser tipo a Mitama, e ele fala que não adianta lamentar, pois não reviverá ninguém, e se não tivesse destruído aquilo seriam mortos, mas ainda há esperança, e irá ajudá-la a derrotar todos os outros arcontes. Assim poderá reerguer a Assembleia, já que se ela derrotar todos os arcontes e controlá-los, terá algo próximo da onipotência, e vai ajudá-la por nação conseguir ver ela chorando sem fazer nada, assim ganhando outro peão. Estava cuidando tão direitinho dela que fez até a Ellie realmente achar que ela é uma lolicon. A partir de agora, a rebelião deles terá duas divindades, que faz o número de fiéis ser divididos igualmente, fazendo Atar recuperar seu poder. No quesito combate, ela é melhor que Mitama, aumentando o número de estratégias, assim foram aumentando o número de fiéis, já que usando sua tecnologia foi salvando moradores de outras vilas, falando que irá oferecer tudo isso a eles, se revivenciarem Mitama como uma deusa. E agora ela está com quase 3.000 fiéis, Atar está com mais fiéis que ela. Agora devem reunir mais informações sobre os outros arcontes e encontrar Beer que desapareceu. Seal não sabe sobre Beer, mas tem informação que uma mulher chamada Dakini já tem um grupo de 10.000 fiéis. A única coisa que Atar sabe é que os poderes dele são
são relacionados ao amor. Para acabarem com essa religião, irão se infiltrar, mas devem se preparar para não mudarem de religião e para não serem seduzidos. Vão se armar com conhecimento sobre isso. A primeira a pular fora foi Seal, por não saber lidar com esse tipo de coisa. Então foram até o distrito da fé da Kinney, um lugar daqueles. Quem irá guiá-lo será a Rich, sendo conhecida de umas mais louconas dali. Chegando na sala onde encontram a da Kinney, mas novos membros só podem conhecê-lo como casal. E Mitama acabou parando com Roy, com o Prota com medo que ela será uma pessoa terrível, mas ela só é estranha. E para eles entrarem devem apenas fazer o que quiserem, tirando fotos deles e mostrando uma hipnose a ele. E o resto será seus subordinados. Assim a Ellie caiu na tentação rapidamente, sendo o poder da Kinney afrodisíaco. Ele quase estava caindo na tentação, mas acordou com o corpo de Roy, já que Mitama meteu a porrada nele por quase ter sido contaminada, sendo rejeitado por qualquer uma. Então só sai correndo, e agora nem sabem o que fazer com aquela parede. Para piorar a situação, quando Rich foi dar os seus ensinamentos a eles, viu Mitama consertando a parede, e para calar ela, o Prota tentou usar sua lábia. Conseguimos realmente fazer, só nos sonhos dela, pois ele nem se mexeu. Sendo assim, amarraram ela, fazendo ela chorar achando que fizeram algo com ela, mesmo sem nunca ter feito. Depois a Ellie aparece perguntando o que o Prota estava fazendo, mas ela só desmaiou sozinha ao ter chegado lá, e como descobriu que Mitama é uma deusa, implora por ajuda para destruírem esse grupo religioso. Beer percebeu que a capital não mudou muito, mas agora tem vários doentes e mortos, com edifícios quebrados, tudo fora de ordem, então não irá durar muito. Loki irá se aproveitar disso, pois quem governará os Arcontes e se tornará Deus será ele. Como Roy estava muito desesperado, acabou sendo encontrado pela Dakini. Já com Prota, descobre que o campo de isolamento da Rich foi absorvida pela seita de Dakini, sendo forçada a ser uma seguidora, e seu conhecimento só veio dos livros proibidos, por engano se tornando uma oficial. A Ellie se deu muito bem com ela, mas seu objetivo é logo destruir essa seita. Então Prota irá ajudar. No meio disso, os fiéis da Mitama caiu, já que na Vila Atar está cada vez ganhando mais reconhecimento pela sua ajuda. Voltando para o lugar esquisito, eles se tornaram membros da seita, descobrindo que Dakini fez um rodízio entre suas filiais, então levará uma semana para ela voltar. Prota tem um plano, mas Mitama está destruída, já que perdeu muitos fiéis, algo que ele já esperava por saírem da vila, e isso já aconteceu muito no grupo que estava antes. Por isso que ele fala que se dessa vez ela ajudar, irá realmente ter fé nela, a deixando full energética. Os seguidores da Dakini estão aumentando, mas seus poderes não estão crescendo tanto, já que Rich está dando uns equipamentos para os fiéis da seita que ela abriu no terceiro filial, e está ensinando mais coisa para todos, usando seu conhecimento e as coisas da Mitama para fazer ela crescer e ter uma facção dentro da seita. Logo depois, Dakini apareceu, desconfiada que ela está conspirando para derrubá-la, mas nesse momento os fiéis já estão em seu lado, que fez ela perceber na hora os traidores, e Roy já se juntou a eles, já que foi totalmente comprado pela Dakini. Agora o julgamento do Hereges irá iniciar. Como Rich atua muito bem, fez novamente os fiéis ficarem em seu lado, tudo um plano do Prota. As habilidades de líder da Rich superam muito das Dakini, mas para chegar naquele ponto tiveram um treinamento severo, e agora todos querem Rich livre. Ela irá liberar a todos, mas já percebeu que é a cabeça do plano, então deixaram eles presos, com Roy muito mais estranho que o comum, e como não podia ser mortos em público, irá fazer isso através dos purgadores. Quando Dakini foi criada, ela nasceu para apagar os desejos relacionados ao amor, para gerarem descendentes por conta própria, já que tudo iria ser criado artificialmente para ser controlado pelo imperador. Dakini foi apagando os desejos do amor durante milhares de anos, até chegar em um momento que a fertilidade dos humanos acabou, sem ela precisar fazer nada, e o povo do império começou a nascer sem desejo ao amor, e sem a capacidade reprodutiva, perdendo sua razão de existir. Como forma de se rebelar, escreveu seus conhecimentos sobre o Vap-Vap, mas acabaram sendo banidos. Depois de um tempo passou, até que encontrou uma jovem que nesse mundo nasceu com a capacidade de sentir amor. O nome dela era Toka, e se tornou sua amiga. Por ser uma namolha, não se dava muito bem com os outros, mas Dakini gostava bastante dela por viver seguindo seu coração. Um certo dia foi levado para o campo de isolamento, com pessoas que não se encaixavam no império, mas achou que seria mais adequada para ela. No entanto, ela foi morta por outras pessoas daquele campo, já que teve um filho por lá, e isso assustou a todos, algo que destruiu Dakini, decidindo devolver os humanos ao estado original, custe o que custar. Antes deles serem mortos, Zatar apareceu com Seal, estando com muito mais fiéis que a Mitama. Assim, conseguiram fugir. Yatta voltou mais poderosa, tudo por conta do plano do Prota, já que sabia que os fiéis iriam dar tudo para protegê-la. Quando chegaram até Dakini, a primeira coisa que ela percebe é o livro que está com Rich, o livro que era da Toka. Assim, chegaram na fase 2, onde o Rich irá fugir com a Mitama, para Eita cuidar da Dakini, estando muito poderosa, e não vai matá-la, apenas vai garantir que ela não faça mais nada. Mas isso não será tão fácil, já que Dakini tem o dobro de fiéis que ela, e nesse momento tudo depende da Mitama, mas Rich não entende por que raios Dakini sabe o nome da sua mãe. Dakini está usando seu poder completo com um poderoso afrodisíaco que pegou até Aether, e nosso Prota está em sérios perigos por conta das suas mulheres. Mas no último segundo, Mitama apareceu com a facção da Rich, que decidiu
decidiram segui-la como deusa, pois com o poder das duas podem chegar às novas alturas. Ainda assim, Dakini acha que está na vantagem, até Mitama mostrar o verdadeiro poder de uma deusa. Também Mitama percebeu que os arcontes pegam emprestados o poder dos deuses reais, que significa que está usando o poder da verdadeira deusa chamada Dakini. E para acabar com esse poder, Mitama implorou para a verdadeira deusa, conseguindo tirar o poder dela por um curto período. Por isso, ela tenta fugir, mas Roy não irá deixar, pois se segurar ela, Mitama pode se apaixonar por ele, dando oportunidade para Eita acabar com ela, já que eles lutam com os companheiros. Quando Rich apareceu, Dakini ficou sem reação, sabendo que ela era a filha do Toka. Se lembrando que Toka disse que quando tivesse uma filha, gostaria que ela fosse amiga da Dakini, que faz ela perceber que foi culpa de acabar com o amor, chorando desesperada. Agora que Dakini perdeu, podem fazer o que quiserem com ela. Roy quer ser o primeiro, mas as mulheres não esqueceram do que ele fez, e o Prota só quer que ela fale para os seguidores adorarem a Mitama, ao que ela se recusa. Se ela não obedecer, terão que se livrar dela, mas ela sabe que não pode ser morta, senão não irão conseguir pegar seus seguidores. Rich foi cuidar da Dakini, já que era amiga da sua mãe, e por isso ela quis mudar o mundo que a matou. Mesmo sem saber o que houve entre as duas, Dakini iria ficar ao seu lado, já que fez tudo por sua mãe, então irá convencer o Prota para ela continuar com sua seita, transformando ele em um porquinho submisso, forçando ele para não interferir no que ela faz. Agora ela está livre, mas deve juntar de novo os grupos. Novamente um plano do Prota para absorver os seguidores da Dakini, a parte que Rich irá brilhar, mas parecia que ela iria se divertir, já que dessa vez ele teria que atuar muito bem, sendo feito de brinquedo pelas mulheres. Agora ele só quer se esquecer disso, e o resto será com Rich e a Dakini. Com Mitama com mais de 10 mil seguidores, já que Rich adora Mitama como deusa e todos seus seguidores vão para ela, mas em algum momento ela vai descobrir isso. Enquanto estavam voltando para a vila, acabaram sendo cercados de bichos de CGI, assim perdendo a carroça, sendo salvo pela Mitama. Os outros monstros de CGI foram em direção à vila, destruindo tudo por lá, mas os moradores ficaram a salvo, já que tinham um lugar para se esconderem. Mas agora Mitama terá que usar seu poder para reconstruir a vila, algo que ela não quer, já que é péssimo ficar sem seu poder. Mas como todos imploraram para ela fazer isso, no nível de Eita fazer o mesmo, ela acabou sendo comprada, com todos com segundas intenções, assim reconstruindo tudo. De longe, a Arconte que controlava as bestas de CGI acabou sendo atraída por eles, implorando por ajuda. Enquanto festejavam novamente na vila, descobrem que as bestas voltaram e que Roy estava em perigo, mas facilmente Eita o salvou, com ele mais preocupado com os ferimentos daquela Arconte, querendo tirar suas roupas sem motivos perversos, apenas para ver se ela está ferida. A questão é que Roy não faz seu tipo, então depois de bater nele, volta a fazer seu teatrinho. Por isso, Eita foi dar uma olhada, e do nada recebe um beijão dela, estando completamente recuperada, falando que agora quer discutir sobre o futuro da vila, já que suas bestas podem destruir novamente ela, sendo Gaia que pode controlar as bestas de CGI. Então o Prota joga Mitama em cima dela, para criar uma abertura para acabar com ela, mas ela fala que foi só um acidente, já que no momento está só com 2 seguidores, por isso não consegue controlar as bestas e quer que ele acabe com Loki, pois foi ela que começou com isso e deve ter um plano para vencer essa guerra entre os Arcontes. Quando chegaram na capital, viram uma grande barreira, que ao chegarem perto são atacados, e quem aparece depois é a Beer, falando que quem tentar entrar na capital será eliminado, mas ela continua sendo estranha como sempre, e atrás do Prota Loki aparece, mas claro, com uma ilusão, e nesse momento está com mais de 1 milhão de seguidores, por isso o Prota blefa, falando que ele está com muito pouco, e agora não precisam mais investigar, mas caso ela tivesse sido atacada estaria morta, mas isso era o completo inverso, pois era muito inesperado ele ter 1 milhão de seguidores. Mas Gaia acha a Mitama fofa até chorando, pelo menos conseguiram pegar a Beer de volta, que estava lá para pegar informações, e nesse momento Loki tomou conta do lugar do Imperador, transformando a cidade como era antes, mas não sabe seus planos de verdade, e tem todos esses seguidores graças à ilusão, mas quem tem na real esses seguidores são o Imperador. Então para contra-atacarem, vai se tornar um produtor para a princesa da música da próxima geração. O Prota conseguiu criar seu grupo de idol, mas o foco da religião não é uma das idols, pois o Prota tem traumas do passado, mas teve que ensinar primeiro o conceito de música para elas, já que o Imperador tinha apagado com isso. Assim a música foi se tornando parte do dia a dia, mas Beer tinha zero talento para a música sem querer, então o grupo de idol foi formado por Aelli, Seal, Aether e Gaia, e agora a popularidade já está aumentando. Também os poderes da Mitama estão aumentando, já que o poder dela também aumenta na base da fé, e a música irá ajudar eles a subirem cada vez mais. Agora devem esmagar mais alguém antes do Loki. Após isso, foi até Beer, que é inútil de todas as formas, mesmo assim ainda precisam dela, por isso agora deve espionar a Gaia, que parecia atrás de crianças, mas elas foram ensinadas a não irem até a casa de estranhos, então ela foi atrás de outra, que estava sendo atacada por uma besta de CGI, mas novamente não funcionou. Depois disso tudo foi para
para sua casa, em uma área longe da vila, sendo como mãe para aquelas crianças, sendo esse seu grupo religioso uma família de laços fortes. Então não podem considerar 5 seguidores o valor real. Também pode estar avançando seus planos, então irão acabar com essa religião familiar e irão tomar o grupo dela. Tudo isso graças a Beer, que fez ela começar a ter sentimentos estranhos. Quando o plano ia começar, Beer acabou sem conseguir se segurar, já que agora não é mais homem. E ele está sendo muito gentil, mas tudo isso era culpa da Dakini que estava por lá. Pelo menos agora ela é controlada pela Rich, mas isso está deixando Beer muito mais confusa sobre ela mesma. Quem chamou elas ali foi o próprio Prota para seu plano, mas Dakini está aceitando isso muito de boa, já que a música ficou bem popular entre seus seguidores. Também a Dakini gostou bastante dessa tal música. Mas agora o plano deve começar, e a primeira coisa que eles fizeram foi colocar a Dakini para levar as crianças para o lado deles, enquanto a Gaia ficará presa nos ensaios, estando apenas preocupada com as suas crianças. Então enquanto eles ensaiam, Dakini tenta levá-los para o lado da Mitama, mas 2 desses irmãos perceberam que alguém está tentando destruir a família deles, e encontra Dakini brincando com seus irmãos, já que decidiu salvar eles sem usar seus poderes. O plano do Prota era apenas para Dakini usar seus poderes para fazer as crianças amá-la, pois só quer salvar elas, para não passarem pelo que ele passou na infância, pois seu pai só via como uma ferramenta, e sabe que elas estão sendo usadas pela Gaia, e assim que perdem o valor, serão descartadas. Então Dakini decidiu ajudar, que fez o Prota ganhar outro peão, já que usou as palavras certas para pegar no passado dela, mas acabou se lembrando do seu também. Voltando para aquelas crianças, percebemos que Gaia colocou pensamentos nas crianças, que tudo é sobre a família, estando completamente cego sobre isso, considerando o resto dos seus irmãos como traidores. Então controla as bestas de CGI para atacá-los, e nesse momento Dakini não tem poder para fazer nada, apenas fugir. Enquanto isso nos mostra o passado de Sion, que nasceu de forma artificial, e quando atinge uma certa idade é registrado como o filho de um casal, uma família bem comum, mas cuidaram muito bem dela, por isso os amava, até o dia que seu pai é chamado para encerrar sua vida, e Sion tentou impedir. Sem ligar, seus pais falaram para mandá-la para o campo de isolamento, percebendo que isso não era uma família. Assim foram atacados por uns bichos de CGI. Logo depois Gaia apareceu, acabando com ele, e cuidou daquelas 2 crianças, mas recebeu um tapa de Sion, que fez Gaia mostrar o quão tarada é, e agora vão poder recomeçar a vida como uma família, por isso faz tudo por essa família. Mas não adiantava mais, pois acabaram com seus monstros de CGI, e como são só 2 crianças revoltadas, usaram qualquer meio para reformá-lo, mas tudo começou a tremer, já que Gaia percebeu o plano deles, e agora irá acabar com tudo, chamando os maiores monstros de CGI que já vimos até agora, dando tempo para Sion e Kai irem até sua mãe, mas agora ele não precisa mais deles, e invocou um bicho para superar muitos dos arcontes. Também Mitama não pode implorar, já que isso é realmente um monstro, e para conseguirem fugir, no último segundo Seal e a Ellie aparecem com o carro, fugindo igual motorista de roubo. Uma das crianças fala que aquela besta é Typhon, a besta mais poderosa que Gaia pode criar, um bicho que não precisa de poder para controlar e leva muito tempo para criar, mas como é obediente, quase não precisa de energia. Yushi sabe disso por causa de um livro da velha civilização, que significa que ele leu e entendeu o livro de uma época hiper avançada, que nem o Prota entende, sendo a melhor carta do baralho. Mas agora o resto do corpo daquele monstro apareceu, e para salvar as crianças, o Prota acabou sendo perfurado, e Mitama acabou indo atrás deles. No final, os 2 foram comidos, fazendo a besta recuar. Essa informação destruiu todos eles, deixando o clima muito pesado. E se for a proteção da Vila Aether, pode lidar com isso, mas eram os 2 que mantinham o grupo religioso unido. O Prota acordou dentro do corpo da Typhon, com Gaia muito diferente no seu modo combate, e parece que não tem como matar ele, já que tentou fazer isso mais de 300 vezes de todos os modos possíveis, já que Mitama o revive infinitamente, e quando fica naquela forma, fica animadinha demais. E agora o monstro está indo até a capital. Aquela pedra que o Prota deu para Ellie faz um projeto de Mitama aparecer, falando que estão vivos dentro da Typhon, uma letra que só Yushi sabe ler, e irão dar algum jeito de serem salvos. Gaia está tão confiante com seu Typhon, que acha que ganhará até do Loki, depois irá acabar com todos os Arcontes. Gaia fala que os Arcontes nasceram como uma arma biológica meio humana, na época que a ciência dominava, sendo a única que tem lembranças daquela época, lembrando que vivia em um mundo dominado pela ciência. Mas um grupo pequeno de humanos queria viver a natureza e formaram comunidades. Sua mãe era uma líder dessas comunidades, e Gaia foi a deusa dessa comunidade. Para sua mãe, todos eram apenas ferramentas para satisfazer sua sede por poder e riqueza. No final, fugiu dela e destruiu sua comunidade, sendo acolhida pelo governo e a transformou numa Arconte. Todos os Arcontes compartilham de uma origem semelhante. Para piorar, ela achava que o cheiro dele é igual ao de sua mãe, já que engana as pessoas e depois a explora. Ele sabe que na verdade só engana as pessoas, já que nunca teve amigos nem nada, sem nunca mostrar seu verdadeiro eu, e julgava os outros, os colocando onde queria, com seus atos e palavras, sendo a única forma que sabe como interagir. Nada que fala vem do coração, com isso, conquista os outros. Mas ela também faz o mesmo, e odeia essas coisas de Deus, e vai destruir isso antes que aconteça. E para salvar todos que estão dentro do Typhon, seus amigos chegaram com uma carreta furacão,
um show para devolverem o poder da Mitama e para as crianças descobrirem as intenções da sua mãe. Como Aether estava ganhando força com essa música, deu sua guitarra para Beer para ir cuidar daquele monstro. Rich fez Akine sentir prazer para se tornar mais poderosa para ajudar e acabar com o CGI feio, já que seu corpo se tornou incapaz de resistir a qualquer ordem da Rich, mas nenhum ataque funcionou, já que o CGI se regenerou. Ainda assim deu poder para Mitama parar esse monstro esquisito, mas não sabe até quando vai aguentar, e o Prota conseguiu fazer a única coisa que queria, uma cabeçada na Gaia, já que ela tinha deixado sua cabeça toda deprê. Mitama fala que tem um jeito de saírem dali, mas para isso ele precisa se tornar seu seguidor para ganhar um ultra poder. Então irá se tornar o seguidor dela, mas primeiro tem que soltá-lo, prometendo isso a ela. Mas após ser solto, voltou na hora com sua palavra, enganando completamente ela. Então agora irá acabar com a Gaia para parar esse monstro, mas ela é bem habilidosa no combate corpo a corpo. Yushi se lembra que o Prota disse que para assumir o comando caso aconteça algo com ele, então irá iniciar a fase 2 da missão, com Eita sendo comprada com sorvete, falando para todos que agora quer ser uma garota normal e irá deixar sua posição de deusa. Mas ainda vão ter a Mitama, que irá proteger a todos. E para melhorar, o Rich fala que agora Eita e servirá aos seguidores, algo que nem ela sabia, então agora ela poderá realizar o sonho deles, fazendo todos apoiar a Mitama, a deixando bem poderosa, e mesmo que o Prota não seja seu seguidor, irá mostrar seu verdadeiro poder, já que ainda é deusa dele. Então enquanto ela lida com os monstros, ele luta com a Gaia enquanto se regenera. Já graças a Mitama não precisa ligar para os danos, mas ter ferida deixou Mitama muito pé da vida, já que Gaia estava focada em matar o Prota sem se importar com a Mitama. Acabou sendo morta por ela, já que ele só estava conseguindo tempo, assim destruindo aquele CGI. De algum modo, os dois saíram até intactos, deixando a Ellie e Beer muito animadas por ele sair vivo disso. Já com as crianças, Kai ia se vingar por eles, dando um golpe final, mas Cian não deixou, com Gaia apenas com lembranças ruins pela sua vida toda, mas queria criar uma família porque não tinha nada, e mesmo não sendo perfeita para Cian, ainda era uma família, e todos querem recomeçar do jeito certo, para serem uma família de verdade. Agora chegou a hora da comemoração, e como sempre, quando eles derrotam um inimigo, vão para o lado do Prota. Agora estarão sob a custódia dele, e Kai irá ficar de olho nela para não fazer besteira, já que seus dotes o Prota chantageou ele, pois percebeu os sentimentos dele pelo Cian. Por isso Dakini e Gaia não conseguiram conquistá-lo, por isso deve ficar de olho na Gaia, já que Cian foi a única que continuou seguindo ela, cedendo bem fácil. Igual a Gaia, que não liga nem um pouco de ser subordinada da Mitama, mas o Prota não entende porque ela tem 30 mil seguidores, pois não deveria ter ido tão longe. Assim Loki aparece, já que eles venceram a Gaia, e o monstro de CGI não chega na capital, ajudou Mitama transferindo uma parte de seus seguidores a ela, já se sentindo uma deusa, mas admira bastante as habilidades do Prota. O Prota está se lembrando de tudo que passou até agora, por isso irá fazer qualquer coisa para proteger esse lugar. Assim os estranhos aparecem para encher o saco dele, sendo a única certeza do Prota que não irá ser seguidor da Mitama, e querem festejar até pela manhã, mas precisam dele pela festa, sendo o pior mundo, mas também o melhor. Muito obrigado por assistir até aqui, cansei, bicho.